Represente no sistema cartesiano o gráfico de cada função quadrática definida a seguir. No canal a gente já resolveu a letra A, já resolvemos a letra B e agora vamos resolver a letra C. Y igual menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Galera, para a gente traçar o gráfico dessa função, a gente primeiramente encontra as raízes e depois o ponto de encontro com o eixo y. Na verdade, depois não. Na verdade, a gente já tem aqui o ponto de encontro com o eixo y. Como nós temos menos 9 aqui, galera, lembrem que o termo independente, que é esse menos 9, ele sempre é a ordenada do ponto de abscissa zero. Vamos lá, vamos devagarzinho para a gente não se confundir. Galera, nós temos um ponto que representa a intersecção da parábola com o eixo y. Esse ponto sempre tem a abscissa zero, né, o valor de x zero. A ordenada desse ponto é esse valor aqui do termo independente, é menos 9, ok? Então, a gente já tem um ponto da função aqui, é o ponto 0, menos 9, ok? Deixa guardadinho esse ponto. Agora, vamos encontrar as raízes dessa função. Primeiramente, vamos evidenciar os coeficientes aqui, A, B e C. O A é esse menos 1 que está escondidinho aqui. O B é esse 6 que está multiplicando x. E o C é o termo independente, que é menos 9. Lembrando da fórmula do delta, delta é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o CB. É 6, 6 ao quadrado menos o 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 9, a gente vai ter o seguinte aqui. Delta vai ser igual a 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, 6 vezes 6 é 36, menos vezes menos, mais vezes menos é menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 36 menos 36 é zero. Então, delta é igual a zero. Galera, lembrem que quando delta é igual a zero, a função possui uma única raiz, ou um único zero, né? Então, vamos lá, calcular agora qual é esse valor dessa raiz. Lembrando da fórmula de Bhaskara, é x igual menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, isso aqui dividido por 2 vezes o a, menos b, ou seja, menos 6, mais ou menos a raiz do delta, ou seja, raiz de zero, pois delta é zero, isso aqui dividido por 2 vezes o a é menos 1, então a gente vai ter o seguinte, menos 6 mais ou menos raiz de zero, galera, mais ou menos raiz de zero, não vai fazer nenhuma diferença no nosso cálculo, pois raiz de zero é zero. Mais ou menos zero, não importa, a gente só esquece essa informação aqui. Em cima só deixa o menos 6, certo? Isso aqui dividido por 2 vezes menos 1, mais vezes menos é menos, 2 vezes 1 é 2. Menos 6 dividido para menos 2, menos por menos é mais, 6 por 2 é 3. Então, a raiz dessa função é 3. O que isso significa? Significa que o gráfico da parábola, o gráfico dessa função passa pelo ponto de abscissa 3 e ordenada 0, certo? É isso que essa informação aqui nos dá. Galera, tendo esses dois pontos, a gente já traça o gráfico dessa função, apesar dela só ter uma raiz, né? Então, traçando aqui eixo y e eixo x, a gente vai ter o seguinte. Até aqui mais ou menos eixo x, eixo y. Vocês estão vendo que eu tracei o eixo x mais acima, pois como A é negativo, o gráfico, a concavidade do gráfico dessa função vai ser para baixo, certo? A gente sabe que essa função passa pelo ponto 0 menos 9. Digamos que 0 menos 9, ó, 0 para x, fica aqui, menos 9 para y, então mais ou menos aqui a gente tem esse ponto 0 menos 9. E o ponto 3, 0 vai estar mais ou menos por aqui. Eu não vou traçar porque eu vou fazer assim. Ó. Vamos tentar puxar aqui o gráfico dessa função. Desenhar na mão assim fica um pouquinho difícil, vai ficar um pouquinho torto. Mas digamos que aqui nós temos o ponto 3 para x, 0 para isso. Lembrando que essa função aqui só toca em um ponto e desce, né?
mais ou menos assim, certo? Vou deixar uma imagem aí bem certinha desse desenho que eu tentei traçar para vocês, ok? Mas é isso, a função passa pelo ponto 0, menos 9 e pelo ponto 3, 0. Se vocês quisessem traçar outros pontos, é só vocês virem aqui na função e substituir os valores para o gráfico ficar até melhor desenhado, né? Mas tendo esses dois pontos aqui já é o suficiente, certo, galera? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!